Pronto. Então, vocês vão digitar aí no chat para começar o nome de vocês completo e presente ao lado, para poder registrar a presença. Lembrando que é só para poder saber quem está assistindo a aula ao vivo, porque depois eu coloco o vídeo da aula gravado lá no InfoOnline, e quem assistir também o vídeo gravado também vai contar como presença. Isso não está contando para a frequência, porque ainda não foi passado nenhuma determinação sobre frequência, tá? Digitem aí, quem entrou depois também, o nome completo e presente ao lado, para eu poder identificar. E aí a gente vai iniciar falando das atividades avaliativas para a V2. Antes de eu falar das atividades para a V2, só com relação à segunda chamada. Quem não fez aquela atividade ao vivo que a gente fez, a nossa prova online, né? Ou quem não fez o trabalho para entregar, ou alguém que tenha matrícula que foi feita depois do carnaval e perdeu a AVF, eu vou disponibilizar na quarta-feira um arquivo lá no InfoOnline, na ferramenta Trabalho, para repor essas atividades, que será a nossa segunda chamada. Lá no arquivo vão ter vários problemas para vocês resolverem, só que dependendo de qual vai ser sua reposição, né? Se você vai repor só AVF, ou se vai repor AVF e prova online, vocês vão fazer lá a quantidade de problemas referentes, tá? Então, na quarta-feira eu vou colocar lá no InfoOnline a atividade referente à segunda chamada, lembrando que a segunda chamada ela é apenas para quem não realizou, faltou alguma das atividades, e no caso da AVF especificamente é somente para quem tem matrícula pós-carnaval. Quem tem matrícula antes do carnaval pode fazer pelo menos 2 AVFs, então nesse caso não tem direito à segunda chamada, tá? Então só quem faltou, não deixou de entregar, né, não realizou alguma das atividades que a gente fez online, ou quem tem matrícula pós-carnaval para as AVFs. Eu vou deixar lá no InfoOnline, ele vai ficar disponível para todos visualizarem, mas só é para quem tem direito, tá? Se alguém que não tem direito a fazer a segunda chamada realizar, fique sabendo que não vai ser corrigido. Eu só vou corrigir as avaliações de quem tem direito a realizar a segunda chamada. Quem não tem direito vai ficar sem ser corrigido a atividade, porque a reposição é somente para os que faltaram. Na V2, como é que a gente vai trabalhar as nossas avaliações? Vai ser bem parecido com o que a gente fez na V1, a diferença é que na V1 a gente chegou a fazer as AVFs presenciais, porque ainda não tinha tido isolamento. Agora a gente vai ter que fazer as AVFs também, por enquanto, vão ser online, tá? Então, ela vai ficar na V2, essas partes aí do que a gente vai compor a nota. A gente vai ter também um ciclo lá na ferramenta aula, da mesma forma que vocês tiveram o ciclo 1, vai ter o ciclo 2 agora da ferramenta aula, que é aqueles materiais que vocês têm que visualizar, materiais que vocês têm que assistir vídeos ou ver apostilas. Então, são materiais que tem lá vou colocar lá na ferramenta aula, hoje mesmo eu disponibilizo para vocês. Isso vocês vão ter até o dia 23 de maio para concluir isso, ou seja, ainda tem quase 20 dias aí, 19 dias para vocês concluírem isso. Prazo, passou do dia 23, não vai ter mais como responder, tá? Não vai ter mais como verificar. E aí essa atividade vai valer até um ponto, assim como na V1 também valia até um ponto. A gente vai ter uma pontuação por participação, porque como a gente está tendo as aulas online, né, à distância, alguns materiais são disponibilizados lá no InfoOnline e vocês não têm acessado, algumas pessoas. Então, para garantir que vocês estão acessando os materiais, estão visualizando lá, também vai ser dada uma pontuação para essa participação, para compor a nota. Essa participação, isso vai contar materiais que eu colocar lá na ferramenta aulas, além do ciclo, né, obviamente, vídeos que eu postar
ou da aula gravada, ou quem estiver assistindo ao vivo, tá? Quem está assistindo ao vivo, obviamente, não precisa visualizar a aula gravada. Agora, quem não assistiu a aula ao vivo, vai estar lá no InfoOnline a aula gravada, e vocês vão ter que visualizar essa aula gravada, tá? Então, se não visualizar, quem não assistiu ao vivo, não visualizar a aula gravada, vai perder alguma coisa aqui na participação. E também lá na ferramenta discussões, pode ser que eu mande alguma atividade, alguma coisa para vocês realizarem ou comentarem, e aí também vai contar para a nossa atividade, ou para a nossa pontuação de participação. Então, vai ser até o dia 23 de maio também, todas as atividades que a gente tiver para fazer lá no InfoOnline. Ou a aula ao vivo aqui no Meet, né? Aí a gente tem as AVFs, a gente vai ter 2 AVFs, porque esse período é mais curto do que o período anterior. Então, a gente tem uma AVF agora na quarta-feira, próxima aula, dia 6, e uma segunda AVF na outra quarta-feira, dia 13. Ambas as AVFs vão valer 1,5 ponto, diferente da AV1, que só valia 1 ponto, agora a AVF vai ter um peso maior. Ela vai ser realizada durante a nossa aula, ao vivo, assim como vocês fizeram aquela prova online. Vai ter também a AVF nesse formato, mas diferente da prova online que a gente fez, não vai ser durante toda a aula, vai ser uns 30, 40 minutos da aula, para vocês realizarem um problema mais simples e tirarem a foto do problema e entregarem a resolução. Então, nessa quarta a gente já vai ter um, na outra quarta vai ter outro. Como o nosso conteúdo já está bem adiantado aqui de derivadas, né, a gente já tem bastante coisa para fazer, no final da aula eu vou dizer qual vai ser o conteúdo específico da VF de quarta e da outra quarta-feira do dia 13, tá? Então, a gente não vai fazer tudo que a gente viu até agora numa VF só, vai ser só uma parte para a primeira VF, uma segunda parte para a segunda VF. E aí a gente também vai ter uma prova no dia 20 de maio, que vai ser uma prova de online, assim como a gente fez a outra, né? Só que agora ela vai valer um pouco menos, vai ser 2,5 pontos, justamente porque a gente não tem tanto tempo de uma avaliação para outra. Essa prova já vai englobar os conteúdos todos que a gente viu para a V2. Da mesma ideia que a gente fez a anterior, vai ter vão ser 2 questões para vocês resolverem as 2 questões e entregarem no InfoOnline aí aqui sim durante todo o tempo da aula, tá? Não somente uma parte da aula. E por fim, a gente vai ter um trabalho, assim como a gente também teve na V1, um trabalho para vocês entregarem, que eu vou dar um prazo, um tempo para vocês realizarem e entregarem esse trabalho. Então, a gente vai ter a nossa atividade também valendo 2,5 pontos. E aí a gente compõe a nossa nota, 2,5 com 2,5, 5, mais 3 daqui 8, mais 2 daqui 10. E aí a gente tem os nossos 10 pontos para a V2. Então, vão ser praticamente atividades semanais, ó, dia 6, dia 13, dia 20 e dia 25 aí já é prazo de entrega na outra segunda. Caso alguém não realize alguma das AVFs, porque não pôde estar na aula ao vivo, né, eu vou disponibilizar uma outra atividade para ser resolvida depois, mas também com tempo limitado, tá? Eu vou usar uma ferramenta que limita o tempo, então a partir do momento que você acessar ela, você vai ter uma quantidade de tempo para poder realizar. São 30 ou 40 minutos, dependendo do que eu fizer na aula ao vivo, vai ser o mesmo tempo para realizar a atividade que não tiver ao vivo, tá? Então, iniciou a resolução lá, vai ter 30 minutos, mais ou menos, para poder finalizar. Com a diferença que durante o ao vivo, né, quem quiser ficar tirando dúvidas, vai poder ficar tirando dúvidas. Se você for acessar depois, aí não vai ter como, porque eu não vou estar online com vocês para poder tirar dúvidas. Quem tiver ao vivo ganha esse bônus, né, de poder ficar tirando alguma dúvida caso tenha. Na prova, caso alguém não possa comparecer ao vivo no horário da prova, vai ter segunda chamada da V2, e aí a segunda chamada vai ser exclusivamente para a prova. Se alguém perder alguma AVF, vai ter atividade extra para poder repor ainda
durante a semana da AVF. Quem perder a prova, aí só a segunda chamada da AV2. Trabalho, não vai ter mais segunda chamada, vocês têm que ter em mente que quando a gente tem prazo de entrega, vocês têm que seguir o prazo de entrega, tá? Então, se eu tenho até o dia 25 para entregar e não entregar, então eu perdi. É até o dia 25, o que não impede você de entregar antes. Então, procurem, assim que eu postar o trabalho, já realizar para postar antes, para não deixar para o último dia e correr o risco de ter algum problema com a internet, para você não conseguir entregar. Não vai ter segunda chamada para trabalho na AV2, tá? E também, obviamente, não tem segunda chamada dessas duas coisinhas aqui. Ciclo, vocês têm que chegar até o dia 23, se não fizer até o dia 23, perde a pontuação. E a participação também é com relação ao que você visualizou até o dia 23. Então, só vai ser segunda chamada para a prova. A VFs vai ter atividade extra, para quem não estiver no ao vivo. Ciclo e participação é prazo, então tem que obedecer o prazo. Atividade também é prazo, tem que obedecer o prazo. Alguma dúvida de como é que vai ser a composição da nota? Como é que vão ser as atividades? Tem alguma dúvida que queiram tirar? Ou posso continuar? Quem entrou depois, bota o nome completo e presente aí ao lado para poder registrar a presença, tá? Nome completo ao lado da palavra presente. Quem entrou depois, coloca aí para a gente. As AVFs vão ser uns 30 a 40 minutos. É um problema simples que vocês vão ter um tempinho aí razoável para poder responder, não muito grande, porque por ser um problema simples, a ideia é que vocês consigam resolver ele num tempo pequeno e não num tempo muito grande, ok? Então, vamos lá. Vou liberar... sim, a primeira já vai ser dia 6, tá? A próxima aula. Então, já é bom que vocês estejam exercitando os conteúdos que a gente viu no mês de abril, para que a gente possa não ter problemas na quarta-feira. Vou compartilhar aqui com vocês o slide. A gente estava falando de... Deixa eu abrir aqui. A gente estava falando de máximos e mínimos, se eu não estiver enganado. Mas, otimização, foi isso. Então, a gente parou nesse probleminha aqui, que eu pedi para vocês realizarem ele, né, fazerem em casa, para poder exercitar. A gente tem quadrados iguais, cortados em canto de uma folha de papelão retangular, medindo 30 centímetros de largura e 50 centímetros de comprimento. As abas que sobram estão dobradas para cima, de modo a formar uma caixa sem tampa. Essa é a ideiazinha que eu falei para vocês no final da aula passada. O que a gente vai fazer? Cortar esses quadrados de lado que eu ainda não sei qual o valor, lado X, e aí eu vou levantar essas abinhas para obter essa caixa que vai ter uma largura de 30 menos 2x, que é os 30 daqui, tirando o x de cada lado, um comprimentozinho aqui de 50 menos 2x, que seria esse 50 todo aqui, menos x de cada lado, e a altura de x, que é justamente essa partezinha que você levanta da aba para ela formar a caixa. Aí ele pede para a gente encontrar qual é a medida x em centímetros, para que a gente tenha o volume da caixa maior possível. Aí, para calcular o volume, eu vou multiplicar comprimento, largura e altura, né? Então, 30 menos 2x vezes 50 menos 2x vezes x. E aí, eu vou obter a equação, fazendo aqui multiplicação de meios e extremos, né? Só aqui a ferramenta. Então, fazendo aqui a multiplicação de meios e extremos, a gente vai ter 50 vezes 30 e 50 vezes menos 2x.
Depois, deixa eu só dar um ok aqui. Você vai fazer o menos 2x vezes 30 e o menos 2x vezes menos 2x. No final, encontrou esse resultado, multiplica tudo por x, e aí vai achar esse 4x à terceira menos 160x mais 1.500. E aí a gente vai ter a nossa função para o volume. Aí, como eu falei para vocês, o x tem que ser no mínimo zero, porque se trata de um tamanho, e o menor tamanho é zero, né? Não existe tamanho negativo. E 15 o máximo, porque se ele tirar 15 de um lado da folha aqui, ele vai tirar 15 aqui também, não vai sobrar nada desse lado. Se ele tirasse 25, ele não conseguiria fazer aqui, né? Então tem que ser 15 o máximo para que ele não deixe de ter a folha. Então, a gente vai calcular os pontos críticos dentro do intervalo, né? Vai fazer a derivada igual a zero, assim como a gente estava fazendo antes. Derivada de 4x à terceira, 12x ao quadrado. Derivada de menos 160x ao quadrado dá menos 320x. E a derivada de 1.500x dá 1.500. Derivou, igualou a zero, vai dar uma equação de segundo grau aqui. Ele dividiu tudo por 4 para facilitar os cálculos, então 12 por 4, 320 por 4 e 1.500 por 4. Aí a gente tem aqui o valor de A, o valor de B e o valor de C para aplicar na fórmula de Bhaskara. Ele já fez aqui menos B, menos 80, mais ou menos a raiz de delta, que é B ao quadrado, menos o 4 vezes A, 4 vezes 3, 12, vezes o C, 375. E deu aqui 1.900, e aí ele ficou com esse valor de x. Se preferir, pode calcular qual é esse valor de x. Deixa eu pegar aqui a calculadora. É melhor trabalhar com os valores numéricos do que em formatos de raízes, para a gente não ter problema. Cadê a calculadora? Aqui. Então, vamos fazer aqui, ó, 40 mais 5 vezes raiz de 19. Tudo isso dividido ainda por 3. E aí a gente tem 20, arredondando aqui, 20,6. Então, arredondando, a gente vai ter 20,6. Cadê? Tá aqui. 20,6, um valor arredondado. E o outro, 40 menos 5 vezes a raiz de 19. Tudo isso dividido por 3. Vai dar 6,07 aproximadamente. Então, a outra aqui a gente teria 6,07 aproximadamente. O que a gente precisa de pontos críticos que estejam dentro do nosso intervalo de 0 a 15. Então, aqui no caso, nem todos servem, né? Porque o 20,6 ele vai estar fora do intervalo. Então, 20,6 a gente não usa. O que a gente vai usar é somente o 6,07. Então, esse vai ser o cara que a gente vai usar de ponto crítico. O 20,6 está fora do intervalo, a gente não usa. O 6,07 está dentro do intervalo, a gente usa ele. Então, a gente vai verificar qual é o maior valor possível dessa função, usando o 0 e o 15, que são os limitantes aqui do meu intervalo, e o 6,07, que é essa raiz aqui, no valor lá da função. Aí eu vou substituir o 0 e o 15 na função e o 6,07 também. Ele acabou não fazendo, mas eu vou substituir na nossa função do volume. Quando eu substituir o 0, é isso, aqui, calculadora, eu vou ter 4 vezes 0 à terceira, menos 160 vezes o 0 ao quadrado, e 1.500 vezes 0. Obviamente que vai dar 0, né? Porque tem 0 em todas as parcelas, vai dar 0. Quando eu substituir o 15 agora, no lugar do 0 eu vou botar 15,
para inserir 15, aqui tem 150, eu deleto. Mesma coisa aqui, no lugar do 0, eu boto 15. E no outro também, no lugar do 0, a gente coloca o 15. Daí a gente vai ter 0 também como resultado, que foram os dois resultados que ele deu lá. Agora, quando eu for fazer o 6,07, agora eu vou tirar o 15 e vou colocar o 6,07 ao cubo. 15 ao quadrado, tiro 15 e boto 6,07. E por último, tiro 15 e bota 6,07. Vai dar 4.104,41. Então, esse vai ser o maior volume de todos. Seria esse daqui, entendeu? 4.104,41. 4.104,41. Então, para o máximo, vai ser o maior valor possível, que é esse, que era o que ele queria, o volume máximo. Então, para eu ter o volume máximo, eu preciso que o meu x seja 6,07 centímetros. Aí, no final, ele mostra aqui a curva, né? A função, como é que ficaria. Também aqui no 6,07, ele atinge o máximo. Se eu pegar qualquer valor de x antes desse, eu vou ter uma caixa com volume menor. Se eu pegar qualquer valor de x, qualquer corte de x maior que 6,07, eu também vou ter aqui um volumezinho menor. Então, o volume maior vai ser atingido se o x for exatamente 6,07. Então, se eu cortar aqui 6,07, 6,07, 6,07 e 6,07, eu vou conseguir a caixa com maior volume. Se eu fizesse x igual a 5, por exemplo, aqui ia ficar 20, né? Se o x fosse 5, ia ficar 5 vezes 2, 10, 30 menos 10, 20. E aqui ia ficar 40. E aí eu ia ter 5 vezes 2, 10, 40. Então eu ia ter 20 aqui. Eu ia ter 40 aqui. E eu ia ter 5 aqui. O que me daria um volume de a caixa, né? 40 vezes 20 vezes 5, que daria 4.000. E a gente viu que o outro lá dá 4.104. Então, seria um volume menor. Se eu pegasse outros valores para essa, sei lá, x igual a 10. Se o x fosse 10, aqui ia ficar 10. Então, aqui ia ficar 10. Aí eu ia ter 50 menos 20, ia ficar 30. Aqui ia ficar 30. E por último, aqui era 10, né? Então, se o x fosse 10, eu ia ter 30 vezes 10 vezes 10. 30 vezes 10 vezes 10. E aí ia ter um volume de 3.000, que é um volume ainda menor. E qualquer outro valor de x que você pegar, que não seja o 6,07, então ele já vai ficar com um volume menor. Então, o maior volume possível, para não ter desperdício de material, seria 6,07 no valor do x. Então, a ideia dos problemas de otimização é exatamente esse. Eu tentar utilizar o meu recurso da melhor maneira possível. Ou otimizando um resultado, aliás, ou maximizando o resultado, ou minimizando. Ou seja, eu tenho que otimizar a utilização dos meus recursos. E aí ele vai sempre pedir ou o máximo ou o mínimo possível. Nesse da caixa era o máximo volume. Na aula passada a gente trabalhou lá com a distância que o agricultor tinha que percorrer, ou seja, a menor distância possível para evitar maior esforço. E no primeiro exemplo que a gente fez aqui, qual era a maior área possível que a gente conseguia obter. Então, vejam que todos esses exemplos, a gente está usando a teoria de máximos e mínimos, derivando, igualando a zero, mas também estamos utilizando algumas ferramentas matemáticas, área, volume, teorema de Pitágoras, que a gente usou nessa daqui,
Aqui da caixa a gente usou volume, lá do terreno a gente usou área. Então, a gente está sempre usando algumas ferramentas matemáticas. E aí aqui tem mais alguns exemplos, que eu não vou me estender neles, mas que vão usar a mesma ideia, tá? Esses aqui vocês podem ver depois quando eu colocar lá o slide. Aqui também outra ideia de um recipiente que ele quer determinar as dimensões para que o custo do material seja mínimo, né? Porque quanto menor o custo, melhor para a empresa. Aquele outro também era de custo, se eu não me engano. Qual é o percurso mais... é para o custo de cabeamento elétrico, se eu não estiver enganado. Então, o custo de cabeamento também ser o menor possível. Então, tem esses exemplos um pouquinho mais... Alguns mais elaborados, outros um pouco mais simples. Mas são todos exemplos de como a gente faz para aumentar ou para melhorar a nossa utilização de recursos. Aqui tem outro e assim por diante. Eu não vou me estender nesses outros exemplos não, porque a gente já fez bastante. Então, o que a gente fez na aula passada foi isso, foi usar exatamente essa teoria de máximos e mínimos para tentar maximizar ou minimizar uma função. Em todas elas, o que a gente está vendo no final? O gráfico dessa função. Porque se eu sei o gráfico da função, eu consigo observar que realmente aquele meu ponto é máximo naquele instante. Então, eu consigo observar que aquele ponto é onde faz a mudança do crescente para decrescente, se for máximo, e se for mínimo de decrescente para crescente. Seriam os outros exemplos aqui. Por exemplo, esse aqui, ó. Mudou de decrescente para crescente. Então, se eu souber construir o gráfico da função, eu também consigo dizer se aquele ponto é ou não o máximo ou o mínimo para a minha função. E aí é o que a gente vai trabalhar hoje também, é um pouquinho de construção de gráficos. Deixa eu abrir aqui. Não era aqui, era aqui. Pronto. Hoje a gente vai começar a trabalhar a construção de gráficos. E vai usar bem a ideia dos máximos e mínimos que a gente estava trabalhando, só que ela também vai usar outras ideias que a gente vai trabalhar hoje. Para começar, a construção de gráficos ela tem que ter, obviamente, os pontos críticos, que a gente já viu, com os máximos e os mínimos possíveis para aquela função, e a gente também vai ter o que a gente chama de pontos de inflexão da função. O ponto de inflexão, ele é bem parecido com a ideia de ponto crítico, só que vai ser para a derivada segunda. Então, quando a gente viu os pontos críticos, né, a gente falou que o ponto é crítico quando a derivada dele é zero ou quando a derivada não existe. O ponto de inflexão é bem parecido, só que a ideia é para a derivada segunda. Então, quando a derivada segunda da função ela for zero, ou a derivada segunda da função ela não existe. A mesma ideia do que a gente fez para os pontos críticos, só que agora a gente vai fazer para a derivada segunda. Então, eu vou derivar minha função uma vez, se ela der zero, não existir, ponto crítico. Vou derivar a segunda vez, se ela der zero, não existir, vai ser um ponto de inflexão. A ideia do ponto crítico era para a gente saber se tinha mudança lá de crescente para decrescente, ou saber quando que algumas possibilidades de ela ter máximos ou mínimos, né? O ponto de inflexão, ele vai estar relacionado à concavidade da função. Quando é que a função vai ter concavidade para cima, ou quando a função vai ter concavidade para baixo. Então, ela vai estar relacionada à concavidade para cima ou para baixo. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que quando eu for construir uma função, eu preciso saber, ela é decrescente, mas ela é decrescente assim ou ela é decrescente assim? O que significa isso? Ela é decrescente com a concavidade para cima
ou ela é decrescente com a concavidade para baixo. Porque em ambos os casos eu tenho ela decrescente, está decrescendo os valores, está decrescendo os valores. Só que aqui a curva dela está aberta para cima, aqui a curva dela está aberta para baixo. Então eu tenho uma função com a concavidade para cima e uma função com a concavidade para baixo. Então, a mesma ideia do que a gente fazia lá para as derivadas primeiras, só que agora a gente vai fazer para as derivadas segundas. Aí, Aí, algumas coisas importantes sobre a concavidade. Observação. Para sabermos a concavidade, devemos lembrar lá da equação do segundo grau. Quando a equação do segundo grau ela tem concavidade para cima, é porque o A, vamos lembrar a função do segundo grau. Então, quando eu tenho uma função do segundo grau na forma geral dela, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. A gente falou sobre a equação do segundo grau no início da disciplina, quando a gente estava falando de funções, e aí a gente falou, quando é que a função tem concavidade para cima, a equação do segundo grau? Depende desse cara aqui, ó, o número que multiplica o x ao quadrado. Se o número que multiplica o x ao quadrado, ele for maior que zero, para a maior que zero, a gente tem a concavidade para cima. Temos f com concavidade para cima. Se o a for negativo, menor que zero, temos f com concavidade para baixo. Bem, agora vamos tentar relacionar isso, não com o a, mas com a derivada da função. Se eu pegar essa função aqui e derivar ela uma vez, eu vou ter derivada de ax ao quadrado, 2ax. Derivada de bx, b. E derivada do c, que é constante, zero. E aí eu tenho a derivada primeira. Só que a derivada primeira, ela me diz se a função é crescente ou decrescente. Agora a gente está preocupado com a concavidade. Para a gente ter a ideia da concavidade, a gente vai fazer a derivada segunda. Então, eu vou fazer aqui a derivada segunda dessa função. Ou seja, eu vou derivar ela mais uma vez. Então, fazendo a derivada segunda dela, a gente vai ter derivada de 2ax. Derivada do x é 1, 2a é constante, repete o 2a. Derivada de b. B é constante, derivada é zero. Então, eu tenho que a derivada segunda é positiva. E aí eu posso fazer a relação, ó. Se o a, se a função, se f tem concavidade para cima, então o a ele tem que ser maior que zero. Daqui, o a é maior que zero, f tem concavidade para cima. E se o a é maior que zero, e com isso, o 2a também vai ser maior que zero. 2a também vai ser maior que zero. Porque se o a é positivo, 2 vezes um número positivo é um número positivo. Logo, a f duas linhas, a derivada segunda, é maior que zero. Então, o que a gente tira daqui? A gente tira que, para a função ela ter concavidade para cima, a gente precisa que a derivada segunda seja positiva.
Isso é pensando na função do segundo grau. Só que a gente vai poder generalizar isso para qualquer tipo de função. Se a função tem concavidade para baixo, então, se a concavidade é para baixo, é porque o A é negativo. O A é menor que zero. E com isso, se eu tenho um número negativo e eu multiplico por 2, eu tenho 2A menor que zero. 2A menor que zero. Logo, se o 2A é menor que zero, o 2A é a derivada segunda, então eu vou ter que a derivada segunda dessa função ela vai ser menor que zero. E aí eu tenho que a concavidade para baixo é determinada. Vou tirar aqui. A concavidade para baixo é determinada quando a derivada segunda ela for negativa. E aí eu tenho como determinar isso sem depender da equação do segundo grau. Então, toda vida que eu tiver derivada segunda positiva, concavidade para cima, derivada segunda negativa, concavidade para baixo. E aí eu não fico dependendo da equação do segundo grau, somente ter concavidade para cima ou para baixo. Ou seja, devemos observar em quais intervalos a função tem derivada segunda positiva e em quais tem derivada segunda negativa. A gente precisa determinar quais são os intervalos onde ela vai ter derivada segunda positiva ou derivada segunda negativa. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente calcula os pontos de inflexão, que nem a gente fez nos pontos críticos. Vou até abrir aqui o arquivo dos pontos críticos para a gente relembrar. Pontos críticos, aqui, manhã, segunda e quarta. Quando a gente estava fazendo os máximos e mínimos, o crescente e decrescente, o que a gente fez? Pegou a função, derivou e igualou a zero. Encontrou os valores. Depois que a gente encontrou os valores, a gente viu valores antes do menos 2, entre o menos 2 e o 2, e depois do 2. Aí a gente escolhia valores. Quando a gente escolhia esses valores, a gente sabia que se desse positivo, na derivada primeira, era crescente. Se desse negativo, decrescente. Positivo, crescente. Então, a gente fez exatamente isso. Ó. Pronto, esse exemplo aqui. Eu peguei a função, derivei. Depois eu igualei essa derivada a zero. Achei os valores de x. X igual a 0, x igual a mais ou menos 3. Menos 3, 0 e 3. Aí a gente escolheu um valor antes do menos 3. No caso, a gente escolheu o menos 5. A gente escolheu um valor entre menos 3 e 0, menos 1. Entre 0 e 3, 1. E depois do 3, a gente escolheu o 5. E aí a gente jogou esses valores na derivada. A derivada que dava negativa, decrescente. A derivada que dava positiva, crescente. Ou seja, ela era decrescente aqui, decrescente aqui e crescente nessa última. A mesma ideia a gente vai usar para os pontos de inflexão e determinar a concavidade. A gente vai derivar duas vezes, igualar a zero, e vai determinar a concavidade, que for positiva ou negativa. Vou pegar esse mesmo exemplo aqui, ó, só que agora para a derivada segunda, para determinar a concavidade. Então, por exemplo, a f de x é igual a x à quarta menos 18x ao quadrado mais 3. Derivando, já fizemos, 4x à terceira menos 36x. E aí, se eu derivo de novo, que é o que eu preciso para determinar a concavidade, eu vou ter a minha derivada segunda igual a derivada de 4x3, 12x ao quadrado, e derivada de menos 36x menos 36. Aí eu derivo a segunda vez igual a zero. Então, faço a derivada segunda igual a zero.
Não tem o caso do não existe aqui, porque é uma função polinomial e a função polinomial sempre existe, tá? Então, derivada segunda igual a zero. Doce x ao quadrado menos 36 igual a zero. E aí a gente vai ter, resolvendo isso daí, posso jogar o menos 36 para o outro lado, 12x ao quadrado igual a 36. Posso passar o 12 dividindo, x ao quadrado igual a 36 sobre 12. E posso ter a raiz aqui, né? Isso aqui vai dar 3. Então, eu vou ter que o x vai ser igual, tirando a raiz, mais ou menos. Lembre-se que quando você tira um quadrado, tem que ser o positivo e o negativo. Mais ou menos a raiz de 3. Que é aproximadamente 171, eu acho. Mas vamos pegar aqui a calculadora. Raiz de 3. É 1,73, na verdade. Então, isso aqui vai dar mais ou menos 1,73. Vou usar 1,73 como arredondamento para duas casas. Ou seja, a gente está vendo... Deixa eu abrir aqui o Paint. A gente tem agora o intervalo separado. Eu vou ter o menos 1,73 e o mais 1,73 para eu poder avaliar. Então, eu vou ter aqui o menos 1,73. Diminuir isso aqui. E vou ter o mais 1,73. 1,73. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá para determinar se era crescente ou decrescente. A gente vai pegar um valor antes, um valor entre, um valor depois, para saber onde a concavidade é para cima e onde a concavidade é para baixo. Então, eu vou pegar um pouquinho aqui. Então, eu vou pegar um valor que esteja antes do menos 173, entre esses dois e depois desses dois para poder avaliar. E aí a gente vai ter onde a função é crescente, onde ela é decrescente, ou onde a concavidade é para cima, onde a concavidade é para baixo. Um valor menor que menos 1,73, o menos 2. Então, para x igual a menos 2, a gente vai ter que a nossa derivada segunda, agora eu estou observando na derivada segunda, porque é ela quem vai determinar se a concavidade é para cima ou para baixo. Alguma pergunta aqui? Vou ver aqui. Pode pegar o valor, pode pegar o valor zero. Aqui, para determinar a concavidade, é qualquer valor antes, entre e depois um depois. A gente vai fazer para cada um. Primeiro a gente está fazendo nesse aqui, ó, antes do menos 173, o menos 2. Quando for entre os dois valores, se quiser pegar o zero, pode pegar o zero. E depois eu vou olhar um valor maior que 173. Então, para x igual a menos 2, a derivada segunda ela vai ficar menos 2 ao quadrado e menos 36. Ou seja, 4 vezes 12, 48, menos 36. Que vai dar 12. E aí, se ela deu positiva, significa que essa função aqui, antes do menos 1,73, ela vai ter concavidade aqui para cima. Valor positivo, a concavidade é para cima. Aí eu vou pegar um valor entre menos 1,73 e 1,73, pode ser o zero. Então, para x igual a zero. Eu vou ter a f duas linhas para o zero. 12 vezes 0 ao quadrado, menos 36. 0 ao quadrado, 0 vezes 12, 0, com menos 36, menos 36. Que é um valor negativo.
Se ele é um valor negativo, a nossa concavidade, nesse caso, é para baixo. E, por fim, um valor maior que 1,73. Qualquer valor maior que 1,73. Pode ser o 2, 3, 4, 5, o valor que você quiser. Vou pegar aqui o 5 dessa vez, para não ficar repetindo sempre no 2, menos 2. Então, para o x igual a 5, a gente vai ter, ó, 12 vezes 5 ao quadrado menos 36, que vai dar 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 12 é 300, menos 36, que vai dar 264, que é um valor positivo. Se ele é um valor positivo, a nossa concavidade é para cima. Então, a gente determina a concavidade fazendo a derivada segunda. E aí a gente sabe se a nossa função tem concavidade para cima ou para baixo. Tranquilo? Alguma dúvida nisso aí? Nenhuma dúvida? Então, beleza, vamos lá. Então, agora a gente vai juntar as duas coisas, tá? A gente vai tanto trabalhar com o decrescente e decrescente, vamos utilizar os pontos críticos, e os pontos de inflexão por F2', para determinar intervalos e verificar onde a função é crescente, concavidade e suas concavidades, para cima ou para baixo. E é assim que a gente vai realizar a construção do gráfico. Então, para a gente poder determinar o gráfico, a gente tem que saber exatamente onde a função cresce, onde a função decresce, onde a concavidade é para cima, onde a concavidade é para baixo. Porque sabendo tudo isso, a gente consegue determinar o gráfico de uma função. Então, se a gente pegar esse exemplo que a gente fez agora, ó, e juntar isso que a gente fez agora com o que a gente já tinha feito aqui antes, ó, vou pegar até essa imagenzinha aqui, se eu conseguisse, era melhor. Pronto. Poxa, está aparecendo o gráfico, não? Aqui eu fiz no próprio Info Online, ou no próprio Word. Deixa eu juntar aqui, ó. Eu tenho esse aqui que eu já fiz, a derivada segunda, e aqui eu tenho que colocar o menos 3, o 0 e o 3. Vou só aumentar aqui um pouquinho. Aumentando aqui, pronto. Aí eu vou colocar os que eu tenho lá na outra. Na outra eu tenho o menos 3, o 0 e o 3. Então, pronto. A gente vai só ajeitar aqui para esses três valores. Então, para o menos 3, do 0 e para o 3. A gente já tinha feito antes. Outros que a gente trabalhou antes. Então, a gente viu que antes do menos 1,73, que foi o que a gente fez agora, a função ela tem concavidade para
cima. Essa que a gente fez agora. Antes do menos 173, antes do menos 173, concavidade para cima. Então, aqui, antes do menos 173, a concavidade é para cima. Vou botar aqui, até aqui, ó. A gente viu que depois do menos 173, então aqui, ó, a gente tem concavidade para cima também depois dele. Então, a mesma concavidade que eu tenho antes do menos 173, eu tenho depois do menos 173. Concavidade aqui também é para cima. A concavidade mudou nesse daqui, ó. A concavidade aqui é para baixo. Para concavidade para baixo. Entre menos 173 e o próprio 173. Aí na aula primeira aula lá de pontos críticos que a gente viu, a gente tinha antes do menos 3, a função era decrescente. Então, antes aqui do menos 3, ela era uma função decrescente. Entre o menos 3 e o 0, era esse daqui, ó, a função era crescente. Então, entre o menos 3 e o 0, a minha função crescia. Ver o texto crescente. Depois do 0 e antes do 3, ela decrescia novamente. Então, depois do 0 e antes do 3, ela novamente decrescia. Então, aqui decrescente de novo. E depois do 3, que é esse valor aqui, o 5, depois do 3, ela cresce novamente. Então, ela cresce novamente. E a gente tem todos os intervalos do que acontece com a minha função. Se eu for olhar tudo antes do menos 3, ela é decrescente com cavidade para cima. Entre o menos 3 e 173, ela cresce com cavidade para cima. Do menos 173 até o 0, ela cresce com cavidade para baixo. Do 0 até 1,73, ela decresce com cavidade para baixo. Entre 173 e o 3, decresce com cavidade para cima. Depois do 3, cresce com cavidade para cima. Então, essa minha função, deixa eu diminuir isso aqui, ela vai ser algo mais ou menos assim, ó. Antes do menos 3, ela tem que decrescer com a concavidade para cima. Então, ela vai, aliás, é melhor esse daqui. Ela vai fazer isso aqui, ó. Eu ainda não estou me preocupando em fazer isso no plano cartesiano. Eu só quero que vocês entendam a ideia. Então, antes do menos 3, ela tem que decrescer e a concavidade dela tem que ser para cima. Ou seja, a abertura da função, ela tem que fazer isso, ó. Abrir para cima. Opa. Depois do menos 3 até 1,73, ela tem que começar a crescer, e a concavidade tem que continuar sendo para cima. Ela vai fazer isso aqui, mas ficou feio. Vou ver aqui de novo. Oxi. Ela vai fazer isso aqui, ó, com cavidade para cima, crescendo. Entre o menos 173 e o 0, ela continua crescendo.
Só que a concavidade deixa de ser para cima, ela passa a ser uma concavidade para baixo. Até é melhor fazer aqui embaixo, ó. Fazer aqui, decrescente, concavidade para cima. Depois eu só junto as todas. Aqui é crescente, concavidade para cima. Aí esse daqui, ó, concavidade para baixo e crescente. Então ela cresce, só que a concavidade agora muda, a concavidade dela é para baixo. Agora ela decresce, nesse intervalozinho aqui, ela decresce e a concavidade para baixo. Então decresce, concavidade para baixo. Depois do 173 e antes do 3, ela continua decrescendo, só que a concavidade agora dela é para cima. Ela vai fazer algo assim. E por fim, ela vai crescer e a concavidade vai ser para cima. Então ela vai fazer algo mais ou menos assim. Então, a minha função ela vai ter essa característica, ó, decresce, concavidade para cima, cresce, concavidade para cima. Continua crescendo, concavidade para baixo, decresce, concavidade para baixo. Continua decrescendo, concavidade para cima, cresce, concavidade para cima. Se eu juntar todos esses pedaços agora, vou tentar juntar aqui rapidinho, eu teria isso daqui, mais ou menos, né? Depois, ela cresce, concavidade para cima, seria mais ou menos isso aqui. Ela continua, aliás, ela decresce, só continua com concavidade para baixo. Ela continua decrescendo, aqui. Ela continua decrescendo com a concavidade para cima. E agora ela vai crescer com a concavidade para cima. E aí eu junto tudo. Daria uma função mais ou menos assim, ó. Uma função desse formato. E aí, a partir daqui, ela só cresce, né? Vai continuar só crescendo e só decrescendo. Aqui ela vai ficar só crescendo. Opa. Crescendo a partir daqui e a partir daqui também, decrescendo. Essa seria mais ou menos o gráfico dessa função. Isso aqui fazendo só a ideia, tá? A gente ainda não está construindo no plano cartesiano. Mas para a gente poder determinar o gráfico da função, a gente precisa saber exatamente esses caras. Onde o intervalo cresce ou decresce, onde o intervalo tem concavidade para cima ou concavidade para baixo. Deu para entender a ideia? Alguma dúvida nisso aí? Alguém? Alguma dúvida? Tranquilo? Vamos lá. Aí, voltando aqui para o arquivo, aí, para determinar o gráfico da função, iremos. Aí a gente vai padronizar alguns passos que a gente faz para determinar o gráfico de uma função, para que a gente organize as ideias e saiba exatamente o que fazer. A gente vai calcular a derivada primeira e a derivada segunda, calcular f' e f duas linhas, para depois que eu calcular o f' e o f duas linhas, mas calcular não, vou botar aqui encontrar. Vai ficar calcular mesmo. Depois a gente vai calcular os pontos críticos. Então, os pontos críticos é quando a derivada é zero ou a derivada não existe. Se fosse função polinomial, então só vai ter essa primeira opção. Depois eu vou calcular os pontos de inflexão. Ou seja, quando é que a derivada segunda é zero ou a derivada segunda não existe.
Calculei os pontos críticos e os pontos de inflexão, eu vou determinar os intervalos formados com os pontos críticos e de inflexão. Fazer isso que a gente fez aqui, ó. Determinar os intervalos a partir de todos os pontos críticos e inflexão que a gente encontrou. Depois disso, a gente vai substituir valores para determinar se a função é crescente ou decrescente e para determinar se a concavidade é para cima ou para baixo. Então, vamos testar valores dos intervalos para na F', para saber se é crescente ou decrescente, e depois testar valores, pode ser os mesmos valores dos intervalos na F, duas linhas, para saber se a concavidade é para cima ou para baixo. Por fim não, né? Penúltimo, na verdade, a gente vai calcular o valor da função f de x em cada ponto crítico e de inflexão. Crítico que saiu errado, né? Crítico e de inflexão para formarmos os pares ordenados x, f de x, a serem inseridos no plano cartesiano. E agora sim, por fim, a gente vai só modificar aqui o negócio. Para todos. Pronto. E aí, por fim, a gente vai calcular, né? Calcular o valor da função. E aí, por fim, a gente vai esboçar o gráfico. Esboçar o gráfico da função. Aí tem uma outra aqui que talvez essa daqui seria mais, se possível, né? Se possível, podemos encontrar as raízes da função para saber em que ponto a função passa pelo eixo, pelos eixos. Essa daqui nem sempre vai ser possível, porque a gente vai estar trabalhando com polinômios de grau 3, grau 4 e assim por diante, e aí nem sempre a gente consegue determinar as raízes de função para grau 3, grau 4 de polinômios, tá? Para a gente poder seguir esses passos, eu vou pegar o exemplo que a gente já deixou pronto, olha, já resolveu, né? Aqui no nosso primeiro exemplo. Eu vou fazer isso, Ctrl+C, desde o começo, para a gente entender exatamente o que a gente tem que fazer em cada passo. A gente tem a função f de x igual a x à terceira menos 12x menos 5. Vamos fazer o gráfico dela. Para fazer o gráfico dela, a gente vai calcular primeiro, desde o começo aqui, ó, calcular a f' e a f duas linhas. Então, a gente vai fazer a derivada e a derivada segunda. Eu vou calcular a derivada dessa função. Derivada de x à terceira, 3x elevado a 3 menos 1.
Derivada de 12x, derivada do x é 1, 1 vezes 12, 12. Derivada do menos 5, 0. Então, derivamos a primeira vez. Depois, a derivada segunda. Derivada segunda dessa função vai ser derivada do 3x ao quadrado, 6x. Derivada do menos 12, 0. Então, vai ficar só 6x. Pronto, achamos a derivada primeira e a derivada segunda. Vou agora, deixa eu só diminuir isso aqui. Aqui de preto. O tamanho. A gente vai agora calcular os pontos críticos, ou seja, quando que a derivada é zero ou não existe. Como não tem a opção da derivada não existir, porque é uma polinomial, então a gente vai só olhar quando que a derivada dá zero. Então, os pontos críticos. Seja derivada igual a zero. Então, vamos pegar a derivada, igualar a zero e achar os valores. Isso a gente até já fez, né? 3x ao quadrado menos 12 vai dar igual a zero, né? Igual a zero. Vai dar 3x ao quadrado igual a 12, passando menos 12 para o outro lado. Aí passando, dividindo o 3, vai ficar x ao quadrado igual a 12 sobre 3. E aí 12 sobre 3 é 4. E aí a gente acha os valores que a gente tinha encontrado na primeira aula, que o x vai ser igual a mais ou menos, a raiz de 4, ou seja, mais ou menos 2. Pronto, achamos os pontos críticos. Deixa os pontos críticos quietos aí. Aí, calcular os pontos de inflexão. A gente vai pegar a F2' e vai igualar a zero. Pontos de inflexão. F2' igual a zero. Não tem a opção do não existe, porque são funções polinomiais. Então, a gente vai pegar o 6x e vai igualar a zero. 6x igual a zero significa que o x é zero, né? Faço 6 dividindo, x é igual a 0 sobre 6, e 0 sobre 6 é zero. Vou deixar só o zero aqui direto. X igual a 0 sobre 6, que é igual... Aí vai voltar. Vou diminuir um pouquinho aqui que dá certo. Então, o x aqui vai ser igual a zero. Então, a gente achou os críticos e inflexão. Só que para a gente poder fazer os intervalos, a gente vai usar os dois. Então, a gente vai montar agora o intervalo. Vou abrir aqui um novo arquivo. Fazer sem apagar esse. Então, a gente tem agora o intervalo dividido em alguns outros pedaços, né? A gente tem o menos 2, o 2 e o 0. Menos 2, 2 e 0. A gente vai botar aqui o menos 2, o 2 e o 0. E aí vai verificar o que acontece com a função nesses intervalos entre eles, né? Nesses intervalos que eles limitam. Então, vou olhar aqui no menos 2, o que vai acontecer. Está grande aqui. Vou olhar no menos 2. Vou olhar no 0. E no 2. E aí a gente vai fazer os testes. Para fazer esses testes, é mais interessante montar uma tabelinha para facilitar a visualização. Então, a gente vai pegar esse intervalo aqui, ou esse pedaço aí, essa reta, para determinar os nossos intervalos. Vou diminuir um pouquinho. E aí eu vou montar uma tabelinha para fazer isso daí. É o seguinte, a tabela.
A tabela vai ter os valores entre, são 4 valores, a derivada primeira, a derivada segunda e a nossa conclusão. Então, a gente vai botar aqui os intervalos. Aqui a gente vai fazer a derivada primeira, a f'. Aqui a gente vai olhar o sinal da derivada segunda, a f'. E aqui a gente vai ter as nossas conclusões. O intervalo, o primeiro aqui é para todo x antes do menos 2, ou seja, o x ele tem que ser menor, o x tem que ser menor que o menos 2. Aqui ele tem que estar entre menos 2 e 0, então ele vai estar maior que o menos 2 e menor que o 0. Aqui ele vai estar entre 0 e 2, ou seja, ele vai ser maior que o 0 e menor que o 2. E aqui vai ser maior que 2. Então, nesse último x é maior que 2. Aí, para fazer o teste, da mesma forma que a gente estava fazendo antes, a gente vai testar valores que sejam menor que o menos 2, entre menos 2 e 0, entre 0 e 2 e maior que 2. Qualquer valor para testar. Eu vou testar aqui para um valor menor que menos 2, o menos 3. X igual a menos 3. Então, para o x igual a menos 3, o que vai acontecer com a derivada primeira? Bem, para o x igual a menos 3, vou pegar aqui. Deixa eu ver. Só fazer aqui um negócio. A gente vai olhar a derivada primeira e a derivada segunda. Fazer aqui embaixo. Está muito pequeno. Ou seja, para o x igual a menos 3, eu vou ter menos 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, menos 12. Menos 3 ao quadrado, 9, vezes 3, 27, menos 12, 15. Ou seja, aqui eu só preciso saber o sinal, tá? Sinal de f'. E aqui o sinal da f duas linhas, que é o sinal que me diz se é positivo ou negativo, se é crescente ou decrescente. Então, o sinal da f' aqui, ele é positivo. Então, nesse caso, ele é positivo. Vou até botar de outra cor aqui. Positivo, verde. Então, esse cara aqui é positivo. Aí eu vou testar a derivada segunda agora nele. A derivada segunda, vou pegar aqui, é 6x. A derivada segunda vai ser 6 vezes o x. No caso, o x é menos 3, 6 vezes o menos 3. 6 vezes menos 3, menos 18, que é um valor negativo. Então, aqui ele é negativo. Aliás, derivada segunda, negativa. Aí eu vou fazer a mesma coisa, um valor entre menos 2 e 0. Um valor entre menos 2 e 0 tem o menos 1. Aí eu vou testar aqui, para o menos 1 vai ficar menos 1 ao quadrado, que dá 1 vezes 3. 3 menos 12, menos 13. Menos 13 é negativo. Negativo. Aí faço para a derivada segunda. O menos 1 vezes 6, que vai dar menos 6. Menos 6 é um valor também negativo. Aí vou testar entre o 0 e o 2. Qualquer valor entre 0 e 2. Pode ser o 1, positivo. Então, para o valor de x igual a 1, eu vou ter a f' de 1 e a f duas linhas do 1. Vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado e 6 vezes 1. 1 ao quadrado, 1 vezes 3, 3, menos 12, menos...
Aqui não é menos 13 não, né? Aqui é menos 9. Menos 9, né? Menos 1 ao quadrado, 1, vezes 3, 3, menos 12, menos 9. Aqui é a mesma coisa. 1 ao quadrado, 1, vezes 3, 3, menos 12, menos 9. Que é um valor negativo. E a derivada segunda, 6 vezes 1. 6 vezes 1 é 6. É um valor positivo. Positivo, vou pintar aqui de verde. E aí, por fim, um valor maior que o 2. Pode ser o 3, o 4, o valor que você quiser. Então, um valor maior que 2, vou pegar aqui o 3. F' do 3, vai ficar 3 ao quadrado, 9, vezes 3, 27, menos 12, 15. E aqui vai ficar 6 vezes 3, 18. Positivo. Ou seja, ambos positivos. E aqui na minha tabelinha vai ficar positivo e positivo. Aqui, positivo e positivo. Qual é a conclusão que a gente chega? Aí vamos lá. Se a derivada... Deixa eu puxar isso aqui mais para cá. Se a derivada primeira ela é positiva, derivada positiva quer dizer que a minha função ela é crescente. De preto. Então, a função é crescente com concavidade. Se a derivada segunda é negativa, a concavidade é para baixo. Vou tentar botar tudo na mesma linha. Então, com a concavidade para baixo. Pronto. Aqui, ela é derivada primeira negativa. Derivada primeira negativa decrescente. Com concavidade, derivada segunda negativa para baixo. Derivada primeira negativa, continua decrescente. Só que a concavidade agora, derivada segunda positiva, a concavidade é para cima. Derivada primeira positiva, função crescente. Derivada segunda positiva, com concavidade para cima. Ou seja, a minha função ela vai crescer com a concavidade para baixo, se eu voltar aqui, né? Ela vai crescer, vou botar aqui de azul. Ela vai crescer com a concavidade para baixo, algo mais ou menos assim. Depois, ela vai decrescer com a concavidade para baixo, decrescer com a concavidade para baixo. Depois, ela vai decrescer ainda, só que a concavidade para cima, decrescer ainda, só que a concavidade para cima. E, por fim, ela vai crescer com a concavidade para cima. Ela vai crescer com a concavidade para cima. E essas vão ser os formatos dela em cada intervalo. Se eu quisesse logo fazer unindo tudo, eu teria assim, ó. Ela cresce com cavidade para baixo. Vou botar assim. Cresce com cavidade para baixo. Depois ela decresce com a concavidade para baixo. Ela decresce, juntando os pontos, com a concavidade para baixo. Depois ela continua decrescendo, só que a concavidade agora é para cima. Depois ela cresce com a concavidade para cima. Aí seria mais ou menos isso aqui o esboço do meu gráfico. Para eu fazer exatamente como seria esse gráfico, aí a gente teria que continuar aqui, ó.
calcular os valores da função, o valor da função em cada ponto crítico e de inflexão. Ou seja, eu tenho que pegar a minha função e fazer ela em cada número crítico, menos 2 e 2, e inflexão que eu achei. Então, a gente teria que fazer o seguinte: determinar os pares ordenados. A gente teria que fazer a função no menos 2, teria que fazer a função no 2, são os pontos críticos, e fazer o valor da função no 0. Ou seja, em cada ponto crítico eu teria que calcular o valor da função. Aí eu faria menos 2 a terceira, 12, vezes menos 2, aqui 2 a terceira, menos 12 vezes 2, e no último aqui, 0 a terceira, 12 vezes 0. Aí a gente ia fazer os pares ordenados, né? Menos 2 a terceira, vou pegar aqui a calculadora para ficar mais fácil. Como eu vou ter que substituir muitas funções, eu vou botar o x aqui, x a terceira, o botão alfa, insiro x, elevado à terceira, menos 12 vezes x, menos 12x, e menos 5. Aí, quando eu insiro a função, aperto igual, ele vai dar um resultado qualquer aí, e eu vou substituir os valores. Menos 2, aí eu escrevo AC aqui, menos 2, aí venho em Shift, RCL, e o botão do X, ele vai me dizer que o X é menos 2, eu volto na função e aperto igual. Vai dar 11. A escada dá 11. Para o X igual a 2, eu faço a mesma coisa, 2, Shift, RCL, o botão do X, volto aqui na equação e aperto igual. Menos 21, igual a menos 21. E por último, no zero, vou substituir zero, Shift, RCL, botão do X, volto aqui na equação, aperto igual, vai dar o menos 5. Então, eu tenho os pares ordenados. Quais são os pares ordenados? Esse par ordenado aqui é o zero, que é o valor do x, e o menos 5, que foi o valor que eu encontrei para a função. Aí eu faço a mesma coisa aqui, ó. Quem é esse par ordenado? É o 2, que foi o valor do x, e o menos 21, que é o valor da função. E por último, esse par ordenado aqui é o menos 2, o valor do x, e o 11, o valor da função. Aí eu vou marcar esses pontos no plano cartesiano para poder traçar o gráfico. Então, eu teria que fazer o seguinte, vou apagar isso aqui agora. Aliás, isso aqui tudo não, só isso aqui, né? Vou pegar isso daqui agora, vou jogar no plano cartesiano, fica mais ou menos assim. No zero, né? Fiz errado aqui. Pronto. Então, passando aqui pelo zero, o plano cartesiano, e eu vou marcar os pontos que eu fiz ali. O menos 2 vai lá no 11. Então, vou fazer o menos 2 aqui, menos 2 e lá no 11. Vamos dizer que o 11 seja aqui em cima. Aqui vai ser o meu 11. Aí eu marco o ponto.
Aí depois eu vou lá no 2 menos 21. Então, 2 vai lá no menos 21. Eu vou fazer o 2 lá no menos 21. Vai ser lá embaixo. Também por aqui. Esse aqui vai ser o meu menos 21. Só um esboço, não precisa ser exatamente proporcional. E aí eu vou lá e marco o meu ponto. Marquei o ponto. E o zero, o último aqui, ó, o zero vai no menos 5. Então, o zero, esse daqui vai lá no menos 5. Vamos dizer que o menos 5 seja bem aqui. Menos 5. Então, marquei os 3 pontos. Ó. Depois que eu marquei os 3 pontos, eu vou olhar a tabelinha para fazer a curva. Fazer a tabelinha aqui. Antes do menos 2, crescente com cavidade para baixo. Então, aqui antes do menos 2, que a gente já tinha desenhado antes, ela é crescente com cavidade para baixo. Opa. Ela está crescendo com a concavidade para baixo. Entre o menos 2 e o zero, então nesse espaço aqui, entre o menos 2 e o zero, esses dois pontos, ela decresce com a concavidade para baixo. Então, ela decresce com a concavidade para baixo. Entre o 0 e o 2, ou seja, entre esse ponto e esse, que é o 0 e o 2, ela decresce com concavidade para cima. Então, aqui, ela vai continuar decrescendo, só que a concavidade dela agora é para cima. E depois do 2, ela cresce, só que com concavidade para cima. Então, ela vai crescer com a concavidade para cima. E aí seria o gráfico da nossa função. O gráfico cresce com cavidade para baixo, decresce com cavidade para baixo, cresce ou decresce com cavidade para cima, cresce com cavidade para cima. E aqui a gente ainda conseguiria verificar quem são os nossos máximos e mínimos locais, né? Então a gente ainda conseguiu identificar, ó, mudou de crescente para decrescente, esse aqui é o máximo local. Mudou de decrescente para crescente, esse cara bem aqui é um mínimo local. Um mínimo naquela localização, um máximo naquela localização. Deu para entender a ideia dos gráficos? Alguma dúvida? Se não tiverem mais dúvidas, era isso, a aula. Na quarta-feira a gente vai fazer mais alguns exemplos para fixar e vai realizar a atividade. A atividade de quarta-feira vai ser sobre pontos críticos e pontos de inflexão. Ainda não vou querer que vocês se preocupem com o gráfico, tá? O gráfico eu vou cobrar só na prova mesmo, mas o cálculo de pontos críticos e de inflexão vocês têm que saber fazer, que é justamente... aliás, pontos críticos de inflexão não. Desculpa. Pontos críticos de inflexão é o da próxima semana. O que vocês vão ter que fazer para essa aquelas aplicações de taxas, né, que a gente viu. A AVF do dia 6 é aplicações de taxas. Para derivar a função, encontrar a velocidade, encontrar a aceleração. Dia 6 de maio, né? Ser sobre taxas de variação. Certo? Taxa de variação, aquela que a gente tinha o espaço, encontrou a velocidade, encontrou a aceleração. Ou a gente tinha a temperatura, encontrou a variação da temperatura.
um instante de tempo lá, daquelas aplicações de taxas de variação que a gente viu há umas 2 semanas atrás, né? Foram as primeiras aplicações de derivadas que a gente teve. Então, a gente vai fazer sobre elas, e essa parte de ponto de inflexão e ponto crítico é para a próxima semana. A gente vai fazer na próxima semana. Alguma dúvida? Se não tiverem dúvidas, um bom dia. Cuidem-se, exercitem, e na quarta-feira a gente faz a atividade. Para quem for fazer a segunda chamada, a partir de quarta-feira eu também deixo lá no Info Online o arquivo e vocês têm um tempo lá para resolver. Uma boa segunda-feira e até quarta.